Salve Maria, sou missionário Zé Roberto. Esse é meu trabalho, um trabalho em defesa da fé católica, usando a Escritura, defendendo a igreja com a sua própria Escritura, porque a Escritura vem da igreja, vem do magistério, da pregação oral dos apóstolos, Novo Testamento, e organizado pela igreja. São Damas primeiro, né? Com São Jerônimo. Olha só que interessante. Aqui é o Pastor Adventista Sétimo Dia, que é o canal de um protestante, né? Por que não podemos adorar a imagem de escultura? Olha só que interessante. Vamos ver a reflexão dele e vamos refutar esse engano contra a nossa amada igreja. Hoje iremos ver com o pastor Adilto Oliveira 2 motivos pelos quais nós não devemos adorar imagem de escultura. Sabemos que o segundo mandamento da lei de Deus diz para que nós não façamos e também não adoramos a imagem de escultura. Mas há alguns outros motivos pelos quais nós não devemos adorar. E nesse vídeo de hoje ele irá falar sobre 2 motivos. Peço para que você assista esse vídeo até o final. E se você gostar do conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal e de também deixar o seu like. Ele coloca uma imagem de Nossa Senhora aqui. E hoje ele irá falar sobre 2 motivos. Peço para que você assista esse vídeo até o final. E se você gostar do conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal e de também deixar o seu like. E se você acha que mais alguém deve conhecer sobre essa mensagem, compartilhe o vídeo. Que Jesus te abençoe e te guarde. E fique agora com o vídeo. Bom, aqui no texto de nossa reflexão de hoje fala sobre a questão de adorar imagens. Eu queria mencionar aqui 2 motivos pelos quais não deveríamos adorar imagem de escultura. Presta atenção, ó. Ele vai rodar, ele vai colocar outros temas, ele não vai provar nada biblicamente na Escritura. Nada. Vamos lá. Santos nem qualquer coisa parecida. Há pelo menos 2 razões da Bíblia. A primeira, o pastor Cid até mencionou aqui, né? Os mortos não sabem de coisa alguma. Eclesiastes 9, verso 10. As pessoas, quando morrem, elas entram para um total estado de inconsciência. Elas não têm consciência de nada. Por isso, não podem interceder por aqueles que estão vivos. Esse seria o primeiro ponto. O segundo ponto é que a Bíblia é clara em dizer que o nosso intercessor, o nosso mediador entre nós e Deus não é nenhum ser humano, é apenas Jesus Cristo. Paulo vai falar sobre isso em 1 Timóteo capítulo 2, verso 5, e Paulo apresenta claramente Jesus Cristo como o advogado, o mediador entre nós e Deus. 6. Infelizmente, por causa da quebra desse segundo mandamento, muitos hoje estão adorando deuses, ou às vezes santos, criados na imaginação do religioso, e aí estão buscando a ajuda de pessoas que já passaram por aqui, que já morreram, como... Vamos refutar passo a passo. Viu como ele dificulta o pensamento teológico e o pensamento que a Bíblia ensina? Quando morre, a pessoa está num estado de dormição, de inconsciência. A Bíblia discorda disso, seu pastor adventista. Olha só que interessante. Aqui, só para mostrar para você que você é um falso profeta, mentiroso, Gênesis, ou Lucas 16 também, Gênesis, olha só. 4, ó. Se quando o ser humano morre, passa por esse estado de dormição, porque Caim, lá no comecinho da Bíblia, mata o seu irmão Abel, e Abel não está dormindo. Não está no estado de consciência, de dormição. Está clamando. Então, aqui você já vê a contradição e doutrinas, fundamento de igrejas, doutrina farisaica, doutrina judaicas, que é isso que esses protestantes seguem e pregam contra a igreja. Aqui, ó. Gênesis 4.
9. Ó. O Senhor disse a Caim: onde está teu irmão Abel? Caim respondeu: não sei, sou porventura o guarda do meu irmão? Olha só. O 10. O 10, pastor. O Senhor disse a Caim: onde está o teu irmão Abel? Caim respondeu: não sei, porventura eu guardo meu irmão? O Senhor disse: que fizeste? Eis que a voz do sangue do teu irmão clama por mim desde a terra. Olha só, aqui você já vê a malícia, a farsa, a adulteração, a prostituição mentirosa desses falsos profetas. Aqui, ó. Está clamando. Ali em Eclesiástico fala dormição do corpo, não da alma. O corpo, sim. A alma é imortal. A alma clama. O corpo ele passa no estado de dormição até a ressurreição gloriosa de Cristo. Aquele que ressuscitar primeiro vai ter um corpo glorioso. Aquele que ressuscitar por segundo vai ressuscitar para a morte, para a condenação. Que interessante. Agora você cata aqui. Cara, tem várias passagens, cara. Várias. Agora você cata aqui, ó. Em Hebreus 11:4. Aqui, ó. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício bem superior ao de Caim. E mereceu ser chamado justo, porque Deus aceitou as suas ofertas. Graças a ele que, apesar de sua morte, ele ainda fala. Agora você cata aqui em Deuteronômio 34, versículo 5. Ó. A morte de Moisés. Ó. E Moisés, o servo do Senhor, morreu ali, na terra de Moabe, como o Senhor decidira. Olha só, Moisés morreu. Pela visão protestante, tá dormindo. Tá inconsciente, não sabe de nada. Tá esperando a ressurreição de Cristo, a vinda de Cristo. Mas ele aparece ali para acabar essa farsa. Em Mateus. Oxe, ele não está morto? O que ele está fazendo ali? Mateus 17, ó. O Marcos 9 e o Lucas 9. Aqui, ó. 3. E eis que apareceram Moisés e Elias. Oxe, Moisés não tinha morrido? Por que ele aparece aqui? Conservando com ele. Olha só que interessante. Em Lucas 16, ali a parábola do mendigo, né? 19 e 31. Vou contar um pouco a história. O pobre morre, é levado pelos anjos para o seio de Abraão. O rico morre e vai para o inferno. Interessante. Olha só o estado de consciência que os dois têm. O rico lá no inferno e o pobre lá na glória. E o rico vê Lázaro lá na glória com o pai Abraão. E o rico fala: pai Abraão, manda Lázaro colocar a ponta do dedo e refresca a minha garganta, porque eu sou cruelmente atormentado aqui. Olha só, cara. E o pobre vê também o mendigo lá no inferno sendo atormentado. Então, pastor, essa mentira sua aí, você pega pessoas que não conhecem Bíblia. Se você for catar Apocalipse 5:8, se você for catar Apocalipse 6:9-10, se você for catar Apocalipse 8:3, você vê a intercessão dos santos, dos mártires. Que interessante. Simples, cara. Se você for catar Jeremias, se eu não me engano, é 15:1, é simples entender isso. E das imagens,
o que Deus está proibindo não é a imagem de santos. Me mostra um versículo bíblico, Deus proibindo a imagem de santos. Os anjos, ele prefigura quem? Os santos. Os anjos prefiguram quem? Servos. Tanto ali quando Cristo, em João 20, quando Maria Madalena vai lá no sepulcro, Maria Madalena diz o texto que viu 2 anjos ali. Que prefigura quem? Os 2 anjos ali em cima da Arca da Aliança. O que Deus está proibindo, Êxodo 20, versículo 3, não terá outros deuses diante de minha face. Deuses. E tanto que Números 21, 8, 9, quando o povo olhava para a serpente, contemplava a serpente, o povo era curado. Interessante. E se você for catar Êxodo 25, 18, Deus manda, do 10 até o 22, Deus manda Moisés fazer a Arca da Aliança e colocar 2 querubins. E Deus falava com Moisés no meio dos 2 querubins. Então, eu não sei onde vocês querem chegar, cara. Vocês querem perseguir a Igreja Católica, mas vocês não conseguem, porque a Bíblia defende a Igreja. A Bíblia mostra qual é a verdadeira Igreja. Eu quero que você prova, biblicamente, a sua Igreja na Escritura. Não tem como, cara. Não tem como. Sua igreja surgiu no século XIX, já tinha Igreja Católica. E a primeira igreja protestante, em 1700, já tinha Igreja Católica. Mas vamos lá. Então onde ele vai nesse vídeo aqui? Virgem Maria, Pedro, Paulo e outros mais, mas a Bíblia é clara em dizer que esses não sabem coisa alguma e nem podem ajudar quem está vivo. Deus até faz uma pergunta interessante, né? Acaso a favor dos vivos se consultarão os mortos? Então é a loucura de você querer buscar ajuda espiritual. Ele mistura com espiritismo com intercessão. Mostrei que o versículo bíblico, aquele mesmo morto está clamando. Se Caim mata Abel e o sangue de Abel está clamando por justiça, imagina Nossa Senhora lá na glória, cara. A verdadeira imitadora de Cristo. Imagina Pedro, Paulo, que deram a vida pela igreja. Tá entendendo? Ele mistura, ele faz tipo um sincretismo com espiritismo, com religião católica, com as imagens de pagão, com as imagens de santos. Faz aquela salada. E não prova um versículo bíblico. Apocalipse 2 ali, quem aparece? A mulher. Quem é a mulher? Maria. Vamos encerrar esse vídeo aqui, já está acabando. Para nós terminar a réplica, né? É a loucura de você querer buscar ajuda espiritual de alguém que morreu e está inconsciente à luz da Bíblia. Agora, ao mesmo tempo que esse segundo mandamento foi tirado da lei de Deus, isso é um cumprimento profético lá de Daniel 7, 25, Daniel 8, Me mostra 12, na Bíblia. mas ao mesmo tempo que se tirou esse mandamento, se criou ali então vários Eles pregam muito em Daniel, eles intercessores, distorcem muito Daniel. mediadores para substituir a Cristo e o seu trabalho por nós no céu. Então isso é uma verdadeira aberração teológica. Alguém perguntou aqui, né? Se eu, ao estar orando a esses santos, eu estou em pecado. Sim, esse é o pecado claro da idolatria, de você colocar alguém no lugar de Deus. Então isso deve ser evitado, tá bem? Então, se eu pedir uma intercessão pelo João Batista, eu estou em pecado, porque eu estou colocando João Batista acima de Deus. Visão adventista. Por que o Santos, ele pode interceder? Isso eu aprendi hoje com o padre. Porque eles são membros do corpo místico da Igreja de Cristo. E quando eles morrem, também eles não deixam de ser membro desse corpo místico de Cristo. Está nesse corpo ainda. Maria foi levada ao céu de corpo e alma. Ele é membro desse corpo. João Batista foi decapitado. É membro desse corpo. Paulo, decapitado. Membro desse corpo. Santo Estevão, membro desse corpo. Que interessante. Que está em sintonia com a cabeça. Porque o único anjo tinha acesso, porque está em sintonia com o corpo e com a cabeça. Peço uma intercessão por João Batista. Eu estou em pecado? Não estou colocando João Batista acima de Deus? Não, cara. Ele é um intercessor, porque ele está nesse corpo místico de Cristo. E tanto que se você for catar em 1 Timóteo 2:1, orar uns pelos outros, ou Tiago 5:16. Interessante.
não tem cabimento, não tem. Tanto que eles não mostram um versículo bíblico. E a Bíblia está falando de mediador. Mediar o quê? É salvação. 1 Timóteo 2:5, né? Você já diz quem é. Jesus Cristo, homem que se entregou. Jesus Cristo, homem que se entregou aonde? Na cruz. Olha, ele misturou o quê? Com as imagens. Ele misturou o quê? Com dormição. Ele misturou o quê? Com espiritismo. Ele misturou o quê? Fez uma mistura e não mostrou um versículo bíblico. O único versículo que ele citou aqui foi em Timóteo, para tentar negar a intercessão de Nossa Senhora, né? Note 2, ó. Se você for catar logo 1 Timóteo, aqui, ó. Aqui, ó, 1 Timóteo 2:1, ali já deixa bem claro. Orar uns pelos outros. Se é orar uns pelos outros, é interceder uns pelos outros. Se eu sou membro desse corpo místico, dessa igreja mística, a minha oração tem eficácia, porque eu estou em sintonia com quem? Com a cabeça. Olha só que interessante, ó. Acima de tudo, acho que eles ignoram esse versículo. Acima de tudo, recomendo que se faça prece, orações, súplica, ações de graça por todos os homens, ó. Pelos reis, por todos os que estão constituídos em autoridade, para que possamos viver uma vida calma e tranquila, com todas as piedades e honestidade. Olha só que agora ele citou isso aqui, ó, para negar a intercessão. Ó, porque há um só, ó, um só Deus, e há um só mediador, ó. Se você for prestar atenção, versículo Timóteo 2:1, aí está ensinando a orar uns pelos outros, interceder uns pelos outros. Aqui está falando agora, está ensinando, ó, só um que pode mediar é Cristo. Se tivesse aqui, Maria, ela pode mediar? Não. João Batista, ela pode mediar? Não. Só Cristo, que poderia morrer na cruz. Entregar na cruz. Mediador entre Deus, os homens, Jesus Cristo, homens. Lá no Velho Testamento, quem fazia a ponte com Moisés? Quem fazia a mediação com Moisés? Anjo. O anjo representando a teofania de Deus. Hebreus 2:2 vai falar. Santo Estevão também fala, por isso que Santo Estevão é apedrejado em Atos Apóstolos 7:53. Fala também, o ministério que você segue são o ministério de anjos, passando por intermédio de Moisés. Quem mediou a salvação é só Cristo. Aqui, ó. 6, ó, que se entregou como resgate por todos. Tal fato atestado em seu tempo. Ó. Tem diferença em mediar e interceder. Se uma intercessão, Jó 42, Jó intercedeu pelos seus dois amigos ali também, Jó 42. Intercessão não é mediar salvação. Salvação é só Cristo. Que Cristo, ele é Deus. Que interessante, meu. Simples entender isso, cara. Simples. E para finalizar Apocalipse, vou mostrar para você ver como os santos estão dormindo. Estão dormindo sim, clamando, orando, de noite, face a face. Apocalipse 6:9. Quando abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos homens imolados por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho de que era depositado. Ó. Olha os caras dormindo aqui, ó, pastor. Ailton. Acho que é Ailton, né? Ele clamava em alta voz. Mesma acorda lá com Caim e mata Abel. Abel está clamando. O santo verdadeiro ficará sem fazer justiça e sem vingar o nosso sangue contra os habitantes da terra. Aqui, ó. Aqui. Olha que Cristo vai falar mais ainda, ó. Foi, então, dada a cada um deles umas vestes brancas. Que é isso, vestes brancas? Santidade, cara. Foi-lhes
dito que guardasse ainda um pouco até que se completasse o número dos companheiros de serviço e irmãos que estavam com ele para serem mortos. Olha só. Calma, espera, vai ter mais mártires que vai dar a vida por essa igreja. Aqui eu já lembro de Pedro, de Paulo, de João Batista, de Santo Estevão, os mártires, Lino, Anacreto, e por aí vai. Salve Maria, sou missionário São Roberto. Aqui, ó. Você vai seguir a igreja de Ellen White, que surgiu lá no século XIX? Ou a igreja de Cristo, que tem mais de 2000 anos? Fundada e gerada lá na cruz. E o Espírito Santo assiste essa igreja. Mateus 28:20. Salve Maria, sou missionário São Roberto.